Olá pessoal, que bom ter todo mundo aqui para mais esta nossa análise visual. Hoje o nosso foco vai ser num processo incrivelmente estruturado, prático e, sem exageros, de importância absolutamente vital para qualquer operação industrial. A gente vai detalhar o passo a passo da coleta e do descarte correto dos equipamentos de proteção individual, os nossos famosos EPIs. Sabe, pode até parecer só mais um detalhezinho operacional do dia a dia, mas entender como essa engrenagem funciona é um passo fundamental. Não é só sobre organizar o almoxarifado, de jeito nenhum. É sobre um sistema complexo que foi desenhado tanto para proteger vidas humanas quanto para blindar o nosso meio ambiente. Certo, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro passa por 5 etapas super ágeis. Primeiro, o ciclo inicial do EPI. 2. Riscos de contaminação. 3. O uso da caçamba laranja. 4. O processo de coleta. E 5. A importância legal do CDF. Parte 1. O ciclo inicial do EPI. Basicamente, onde toda essa jornada de segurança começa. Olha, a proteção não acaba lá no momento do descarte. Na verdade, o descarte eficiente começa no exato segundo em que os equipamentos de segurança novos são entregues para as equipes. E essa imagem ilustra perfeitamente os itens do nosso dia a dia, né? Capacetes, luvas de couro, calçados resistentes, máscaras. Num ambiente de fábrica pesado, a gente consome centenas, se não milhares desses itens todos os dias. A grande sacada aqui é que a vida útil de todo esse material uma hora chega ao fim. E a forma como a gente gerencia esse fim é que vai ditar se a operação é realmente sustentável ou não. Para manter a casa em ordem, o passo a passo inicial é super rigoroso. É um sistema de troca altamente controlado lá no almoxarifado. A regra de ouro é claríssima. Recebeu equipamento novo, tem que devolver o antigo na mesma hora. Não tem essa de deixar a luva velha jogada pelo canto da produção. A partir dessa devolução imediata, o material vai para um armazenamento temporário, em recipientes específicos que ficam ali mesmo. Essa disciplina, logo de cara, é o que impede que os resíduos fiquem perdidos pela fábrica. Avançando para a etapa 2, riscos de contaminação. É aqui que a gente entende a exposição aos materiais perigosos. A gente precisa dar uma ênfase gigantesca a 3 gatilhos de perigo fundamentais: óleo, tinta e solvente. Prestem muita atenção neles. Se um jaleco, uma máscara ou uma luva entrou em contato com qualquer uma dessas substâncias químicas pesadas durante o torno, a classificação legal desse material vira de cabeça para baixo. Eles deixam de ser um lixo comum e se transformam imediatamente em resíduos químicos perigosos. É vital entender a gravidade disso. O descarte incorreto de uma única luva encharcada de solvente já é mais do que suficiente para colocar em risco todas as metas ambientais. E olha só que contraste interessante nesta tela, ditado pelas leis estaduais e municipais. A linha que divide os resíduos é muito clara. Equipamentos em estado normal, que não estão sujos com produtos químicos, caem lá na classe 2. Eles não são perigosos e podem ir para o lixo comum ou reciclagem, dependendo do material. Mas aqueles itens que a gente acabou de falar, sujos de óleo, tinta ou solvente, esses saltam direto para a classe 1. Eles viram legalmente lixo perigoso só por causa dessa contaminação. E é óbvio que isso exige um caminho de separação completamente diferente. O que nos leva ao ponto 3. O uso da caçamba laranja. O destino oficial dos resíduos perigosos. Para não ter erro e evitar qualquer dor de cabeça ambiental, a regra é totalmente negociável: a caçamba laranja. Ela fica lá no galpão de resíduos e é a parada obrigatória para qualquer EPI com contaminação química. Vamos dar uns exemplos bem práticos que exigem ir para essa caçamba? Imagina aquelas máscaras respiratórias que ficam saturadas depois de um processo de pintura, ou luvas totalmente impregnadas de óleo de uma manutenção de máquina, ou ainda os trapos e aventais usados para limpar derramamento de solvente. Todo esse material tem passagem só de ida e exclusiva para a caçamba laranja. Quando os coletores lá do almoxarifado enchem, a galera da gestão predial entra em ação para fazer essa transferência, garantindo que o lixo comum jamais se misture com a classe 1. Etapa 4. O processo de coleta. Como é feito o transporte para fora da fábrica? Vamos ver como essa logística constrói a nossa segurança na prática. As caçambas encheram, certo? Então a equipe de sustentabilidade ambiental e a equipe predial disparam um processo de 3 passos muito bem ensaiado. Primeiro, chamam uma empresa de coleta obrigatoriamente certificada. Segundo, antes de o caminhão sequer pensar em ligar o motor, emitem o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. É obrigatório. E terceiro, colocam um profissional lá, fisicamente, para supervisionar a operação inteira. A ideia é ter 100% de certeza de que as exigências da fábrica sejam cumpridas bem na hora em que o material muda de mãos. E chegamos à parte 5, a importância legal do CDF. Vamos falar de conformidade e consequências. Aqui a gente precisa quebrar aquele mito de que o problema acaba quando o caminhão cruza o portão da fábrica. De jeito nenhum.
A realidade jurídica é pesada. Do mesmo jeito que uma empresa leva multas altíssimas do governo se não der o EPI para o funcionário, ela também toma multas e notificações severas se não descartar esse equipamento direito, principalmente os de classe 1. A responsabilidade legal é um ciclo contínuo. Ela vai desde proteger a saúde de quem está operando a máquina até garantir a preservação do ecossistema lá fora. Então, o X da questão, a peça que fecha esse quebra-cabeça, é o famoso CDF, o Certificado de Destinação Final. Depois que a empresa de transporte dá todo o tratamento técnico ambiental adequado para aquele resíduo tóxico, ela emite esse documento e manda de volta para o nosso time de sustentabilidade. E a equipe guarda isso a 7 chaves. Sabe por quê? Porque o CDF é a prova de fogo, é a garantia legal, preto no branco, de que o descarte foi feito com um absoluto rigor, sem contaminar nenhum solo ou rio. Numa auditoria surpresa, é o CDF que salva o dia. Sem ele, a empresa continua respondendo criminalmente por aquele lixo gerado, não importa com quem ele esteja. Em resumo, o CDF é o nosso grande escudo verde. E para fechar nossa explicação de hoje, fica no ar uma daquelas perguntas essenciais para a gente refletir. Já que preservar o planeta é uma responsabilidade compartilhada, de que maneira cada passo milimétrico que a gente viu aqui hoje constrói um futuro mais seguro? Quando a gente devolve a luva suja de óleo, quando a gente joga a máscara com tinta direto na caçamba laranja e quando a gente exige o CDF no fim do mês, a gente não está só cumprindo regra burocrática. A gente está cultivando uma cultura que tem o mesmo respeito pela vida e pela natureza. Fica o convite para transformar essas práticas no nosso novo normal. Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente hoje, que esse conhecimento impulsione operações cada dia mais conscientes. Até a próxima!